Falando em façanha do São Paulo, Arnaldo, tem uma negociação aí que foi, não vai. O Alisson ia pro Corinthians, não vai mais. Ficou. Agora o São Paulo tá com o Alisson lá. Mas o Corinthians não tem 1 milhão para pagar, não? Não deu 1 milhão. E o Corinthians, o Flamengo tem... O Alisson foi no CT, aconteceu tudo. Olha, vamos lá primeiro. Aí a gente tem que ser justo. Louve-se, se for verdadeira, a atitude do Corinthians de não ter 1 milhão, não inventa 1 milhão. Não vai ao banco buscar 1 milhão. Revelará... Não adianta a verba da TV para pagar revelará um cuidado com as contas que até então não mostrou. Há dúvidas sobre se foi isso mesmo ou se foi a análise do contrato mais apuradamente que revelava que se o Alisson cumprisse certas metas, este 1 milhão viraria 3 milhões. E aí acharam melhor não correr o risco. Tá? Agora, que o Alisson ficou numa situação realmente desgraçada, ficou. Eu, se fosse o São Paulo, tentaria negociá-lo com o Fluminense. Disse ontem que o São Paulo autorizou o Alisson aí, o CT do Corinthians. Sim, autorizou. Vamos contar direito essa história. Ou pode ser uma outra história também. A diretoria viu que a torcida estava no Alisson aqui, não, e falou, não vamos contratar. Isso. Pode ser o humor da torcida também. Isso que eu estou dizendo. Sim. Tem que ver esse aspecto do contrato e a má repercussão que estava havendo entre os corintianos. Então, que o Corinthians tenha desistido por causa disso. Diga lá, Arnaldo. E aí fez uma molecagem, né? Sim. Uma baita molecagem e submeteu esse rapaz a uma situação desgraçada. Desgraçada. Diga lá, Arnaldo. Esse rapaz que está agora com a pecha de traidor no São Paulo, né? Esse rapaz, há 2 anos, se afastou por problemas emocionais, pensou em tirar a vida, contou essa história. Então, é um rapaz que passou por uma situação muito delicada e que foi muito, apesar das suas responsabilidades e do risco de trocar um rival por outro, por isso que isso tem um peso muito grande, foi tratado como um moleque pelos 2 clubes, principalmente pelo Corinthians. Né? Então, a gente precisa contar a história, como é que ela foi, qual que é o enredo dessa história. Acaba o ano passado, o campeonato, o Corinthians com a perspectiva de derrubar o Transferban, via Dorival Júnior, Lucas Silvestre, que trabalharam e reinventaram o Alisson no São Paulo, e também com a participação muito importante da psicóloga, que era a psicóloga do São Paulo na época do Alisson, na época da crise que o Alisson teve, e está trabalhando no Corinthians, sondaram o Alisson sobre a vontade de ele jogar no Corinthians esse ano. O Alisson, no momento mais difícil da vida dele, ele foi acolhido pela psicóloga, que trabalha no Corinthians, pelo Dorival, pelo Lucas Silvestre, no São Paulo. Mas também pela instituição São Paulo. Né? Mas dá para entender, na minha opinião, o Alisson reserva no São Paulo, com a perspectiva incerta para 2026, se interessar em voltar ao seu, digamos, porto seguro. Né? E aí, a partir disso, o Crespo, no início da temporada, sem garantir a titularidade ao Alisson, ainda coloca ele para jogar a primeira partida contra o Mirassol, ele não vai bem. E aí, aquilo que era uma sondagem vira uma negociação entre 2 executivos que não são torcedores. O Rui Costa, do São Paulo, e o Marcelo Paz, recém-empossado no Corinthians, que é tratado como o Marcelo Paz, olha, ele é tratado como a maior figura esportiva do futebol brasileiro. Mas quem fez o contrato do Alisson foram Marcelo Paz e Rui Costa, e o Marcelo Paz concordou com todas as cláusulas. Os documentos foram enviados, né, para assinatura. O Marcelo Paz, se ele achou ruim depois, ou se ele tomou um esculacho do Stabile ou das redes sociais do Corinthians, ele foi muito mal nessa história. E a visita do Alisson ao CT do Corinthians foi autorizada pelos 2 clubes. O São Paulo autorizou a visita dele porque o negócio estava fechado. E aí o Corinthians deu para trás. E agora o jogador está numa situação muito delicada, um jogador
com todas essas condições peculiares que a gente está descrevendo aqui, né? O aspecto humano, de novo, está passando completamente ao largo. Agora, o São Paulo, nessa situação, e o Alisson é muito bem quisto lá dentro, porque todo mundo viveu, os jogadores do São Paulo iam à casa do Alisson, pedindo para ele ficar firme, porque ele queria abandonar tudo. O Luciano, o Luan, o Alisson é super querido lá. Aliás, veio para o São Paulo com o Rafinha, que agora volta ao São Paulo em outra função, depois de terem sido rebaixados no Grêmio. Acho que a presença do Rafinha agora pode servir. Então, eu acho que o torcedor... O Corinthians já foi, para mim, muito lamentável nessa história toda. A partir da... Eu não digo que é assédio, essa palavra é muito... A partir da sondagem feita pelo Dorival o ano passado e pelo caso... Pelo contrato não cumprido, né? Embora redigido. Agora, o São Paulo, eu acho que tem uma outra missão em relação ao Alisson. E espero que o torcedor do São Paulo compreenda quem é o Alisson. O que foi feito nesse período todo em relação a esse jogador que pensou em tirar a própria vida, gente. E agora foi tratado como um moleque nessa história. Eu não sei, Arnaldo. Né? Eu acho que a solução e melhor... agora ele fica numa situação de não poder jogar nem lá, nem cá. Espero que o São Paulo faça o que o Corinthians não fez. Porque o São Paulo conhece. Está há tanto tempo no São Paulo. Então, que o São Paulo saiba cuidar. Cuidar significa onde é melhor agora o Alisson jogar. É melhor, ele tem condição de voltar a jogar no São Paulo? Dá para contar essa história para o torcedor do São Paulo? A verdade? Porque o São Paulo dificilmente consegue lidar com verdades. Dá para contar essa história? Porque se ela fosse contada desde o início, talvez a faixa Alisson traidor não tivesse no Morumbi lá na quarta-feira, né? Não estou isentando o jogador completamente nessa história. Ele topou jogar no rival, tudo isso é verdade. Mas trata-se de um caso especial, literalmente especial, que foi tratado como mais um, né? O Marcelo Paz, para mim, foi muito mal nessa história e está saindo de bonzinho como se fosse um responsável financeiro. A conversa, o cara assinou o contrato. A única divergência... Ele topou as condições do São Paulo. Arnaldo, ele topou as condições do São Paulo. A única divergência que eu tenho em relação a tudo que você disse é, de alguma maneira, achar que o Alisson tem alguma culpa. Como profissional que não estava sendo escalado pelo Crespo, era absolutamente razoável que ele aceitasse jogar no rival, como N casos de jogadores foram jogar no grande rival e se deram bem. O problema é que ele foi destratado pelo Corinthians, ao que tudo indica. E, ao meu ver, a situação é tão delicada que a solução imediata é o São Paulo negociar com o Fluminense para que ele vá jogar nas Laranjeiras. Saia do Morumbi. Porque para quem tem a história recente dele, é uma carga muito pesada querer que ele consiga se recompor com a torcida do São Paulo. Muito bem. Deixa eu só dar rápido. A gente vai passar a falar para o Diniz, porque tem a ver com relações humanas também, o Diniz. Mas só para falar assim... Analista de Bagé de São Januário. Rapidamente sobre o Alisson. Eu acho que tem todas as excepcionalidades do caso do Alisson. E, jogador de futebol, talvez não consiga pensar. O Alisson, então, tem uma condição absolutamente essencial. O cara pode não entender nada, mas acho que ele pode não compreender algumas coisas. Mas se alguma coisa que o jogador consegue compreender é que você sair de um clube e ir para outro clube rival não é exatamente um negócio que a torcida tolera de uma maneira razoável. E não estamos falando de uma criança de 5 anos. Estamos falando de um profissional de 32 anos. Só isso. Então, não estou julgando, colocando o cara na cruz. Acho até que o São Paulo tem que fazer esse trabalho mesmo de tentar reconectar o cara com a torcida do São Paulo, que pode ser importante para o São Paulo e para ele. Mas não acho que o Alisson, no fim das contas, o Alisson é a grande vítima dessa história. Não, para mim é uma história sem mocinhos. Esse é o meu ponto. Olha, Tironi, honestamente não vejo culpa nenhuma no Alisson. Os problemas de saúde que ele tem, que são graves, eu entendo. Eu tenho lugar de fala sobre os problemas de saúde que ele tem, sim. Mas eu acho que um cara com 32 anos, ele sabe a consequência dele ir
dele resolver. Sim, o Jadson também sabia, o Neto também sabia. Quantos? Então, mas sim, mas é como as coisas são, né? Paulo Nunes. Eu sei, o Paulo Vamos Nunes. contar tudo, aqui. sei lá. Juca Kfouri. Sim, Arnaldo Pra quem Ribeiro. não lembra. Para quem não lembra, porque é um caso de uma pessoa muito próxima a gente que trabalha conosco. Casa Grande. Casa Grande. Revelado no Corinthians. Campeão com o Corinthians, bicampeão em cima do São Paulo. Entra em conflito com a direção do Corinthians, é emprestado ao São Paulo. Ao São Paulo. Certo? A mesma coisa. Joga uma temporada para o São Paulo. Faz um jogo, aliás, excelente contra o Corinthians. Comemora gol contra o Corinthians. Foi recebido de volta no Corinthians, não foi? Foi? Jogou novo no Corinthians. Sim, Voltou ao Corinthians. sim, E provavelmente. hoje a gente hoje o cancelamento Isso. não é por parte do torcedor, porque é por parte, inclusive, da gente. Né? A gente trata essas situações como irreversíveis, porque o cancelamento das redes sociais é muito forte. Foi por conta do cancelamento das redes sociais e da pressão que o Corinthians existiu no negócio, não foi? Então, são questões que talvez se tivessem as redes sociais naquela época, o Casagrande não seria emprestado ao São Paulo, por exemplo. Né? Então, só estou pegando um exemplo de um jogador que jogou no São Paulo um tempo, saindo do Corinthians, clube de coração dele, e voltou a jogar no Corinthians depois e foi recebido no Corinthians depois, não foi linchado na volta. É só uma figura aqui, porque eu acho que é importante a gente notar que outras situações dessas já aconteceram, idas e vindas.